Dá para você calar sua boca? Dá para você ficar quieto? Por favor, estou gravando. Tá bom? Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, pensadores. Becker aqui, acompanhado de Wanderson Dutch, para mais um episódio da Casa do Martelo. E dessa vez não teremos uma pauta específica, será um pouquinho diferente, como vocês já viram na legenda desse vídeo. Hoje nós responderemos algumas das perguntas que o Wanderson abriu lá na caixinha da página @martelonit. Se você ainda não segue as nossas redes sociais, siga o Anderson_Dutch, siga @BeckerV_ e, claro, a Martelo Nit que está aqui na tela. Bom, abrimos uma caixa de perguntas e agora eu vou ler essas perguntas e creio que as perguntas tenham sido direcionadas para o Anderson e ele responderá e quem sabe eu pondero sobre alguma dessas perguntas. O Anderson, seja muito bem-vindo. Olá, gente, muito obrigado. E você vai me ajudar também a responder. Não joga bola para mim, não. Nem adianta. Tem umas perguntas muito difíceis aqui, então você vai me ajudar também, seu filho da mãe. Vamos lá. Tá. Bom, Anderson, a primeira pergunta é do Henriquez_MTB. Acredita em Deus? Não e sim. É uma pergunta complicada. Mas vamos lá. Deus é uma palavra poluída, na minha opinião. A ideia de existir, eu até postei essa semana algo parecido com o que foi me perguntado, a ideia de um pai protetor, a ideia de alguém cuidando da gente, recebendo depois da morte, é belíssima, é muito bela. Mas a minha concepção de Deus, ela está mais voltada para uma versão mais de Spinoza, de entendimento que todos nós fazemos parte de uma coisa só, não existe nada separado. Então, essa coisa de acreditar em Deus como uma força separada da gente, até mesmo uma força superior separada, determinando as nossas vidas, eu não acredito. Misticamente falando, eu acredito que nós somos deuses, nós somos os criadores, nós somos uma entidade divina aqui na Terra. Então, nesse sentido, eu acredito em Deus, porque eu estou acreditando em mim mesmo, né? Você é seu Deus, eu sou o meu próprio Deus. Não acredito em Deus separado, né? Regendo todas as coisas, controlando, como eu falei. Mas super respeito quem acredita. O meu combate na página, o meu combate no geral sobre divindades, no geral, tem mais a ver com idealismos, tem mais a ver com crítica à moral, não necessariamente o seu direito de acreditar em uma força superior, não necessariamente você fazer da sua vida, enfim, o que você quiser por meio de uma crença em algo superior. Tenho muitos amigos cristãos, parece que não, mas eu tenho amigos cristãos, tenho amigos de diversas religiões diferentes, então super respeito essa parte. É o que as pessoas não entendem, que a minha crítica é mais moral, ética, etc., do que necessariamente a sua fé, né? Todos nós temos fé, né? Eu tenho fé em alguma coisa, você também tem fé. Mesmo um ateu tem fé em si mesmo. E, então, eu acredito. Não sei como é que está a sua concepção atualmente sobre Deus. A gente havia conversado mesmo em relação à terminologia, né? O termo Deus, por tu mesmo ter dito aí que ele, enfim, muita gente acabou sujando ele, né? Eu acho muito forte eu ia utilizar uma palavra, até vou citar, né? Falar que esse termo está prostituído, mas isso aí pode ferir muita gente, né? Mas o que acontece? Eu me considero agnóstico, eu acredito que sim, possa existir alguma energia divina, mas eu acho que presunção, tanto bater o martelo e dizer exatamente o que está após a existência, como dizer que não há nada. Então eu vejo uma presunção dentro disso. A minha grande crítica é em relação às religiões. Por mais que a espiritualidade seja realmente muito importante, na minha opinião ela é, né? Estou colocando agora como ser, para gente, talvez para alguns não seja, mas para mim a espiritualidade é um meio de conexão consigo mesmo, com a natureza, o universo, etc. Mas a religião ela pode ser um meio para você se conectar com a espiritualidade.
um meio. A minha grande crítica é as pessoas acreditarem e se atrelarem à religião. A religião como um todo, como se cada versículo, cada parágrafo, cada frase escrita, seja na Bíblia, no Alcorão, seja a verdade única, universal e imutável. O mundo é um devir, ele está em constante movimento. Aquelas concepções da época antes de Cristo não são mais, não servem mais para atualmente. O mundo evolui, todos nós evoluímos. Portanto, eu acredito que não haja problema algum você acreditar em Deus. O problema é você querer impor a sua religião sobre qualquer outras. Eu não sou contra nenhuma religião, eu sou contra o uso equivocado e a imposição da própria religião. É isso que eu sou contra. Então, cada um tem o seu Deus. Se você se conecta através do cristianismo, através do budismo, através do hinduísmo com o universo, você se sente bem, tudo certo, continue nisso. Agora, não tente impor a sua verdade para os outros, porque, afinal, não existem verdades absolutas, né? E eu acho que é isso. Seria mais nisso. Eu não vejo que tem uma necessidade muito grande aí de você ter que seguir uma religião específica, certo? Eu acho que algo que varia de pessoa para pessoa, algo muito pessoal. A segunda pergunta também vai sobre essa questão de Deus. Qual o propósito da vida se você não acredita em Deus? A pergunta é da Monielle. Olha, Monielle, e todos que estão assistindo, propósito é essencialmente uma palavra muito usada no cristianismo, não que as outras religiões não usam. Propósito é uma palavra, eu considero até perigosa, porque ela tem a ideia de automaticamente ter alguém que deu um propósito para você, né? Alguém que determinou que você seja alguma coisa. E, na verdade, eu entendo que a vida não tem propósito, eu entendo que a vida não tem sentido, e que você, por isso que eu falei inicialmente da questão de nós somos deuses, nós somos criadores, é nesse sentido mais concreto e existencialista aqui mesmo. Você tem o controle da sua vida, você é um ser responsável, e como diz o George Orwell, está na hora da humanidade parar de terceirizar os problemas, está na hora de a humanidade parar de colocar a culpa no diabo, colocar a culpa em Deus, colocar a responsabilidade que está nas suas mãos, né? Freud dizia que as pessoas não querem liberdade porque liberdade pressupõe responsabilidade. Então, assim, o propósito da vida é você que faz, é você que cria, é você que dá sentido àquilo que realmente faz sentido para a sua vida. Então, assim, eu a cada dia crio propósito, não, a cada dia eu levanto com algo em minha mente, com um objetivo já específico. Eu já fiquei perdido no niilismo 2 anos, sem saber exatamente o propósito. E eu vou dar uma dica aqui, é um pouco mística, mas é uma dica que eu dei para uma seguidora que estava querendo cometer suicídio. E eu conversei bastante com ela, e ela perguntou sobre essa questão de propósito e tal, que ela não consegue achar propósito na vida e que, de repente, o suicídio seria uma opção para ela achar um propósito depois da morte. Aí eu falei com ela o seguinte, para ela, todos os dias, antes de dormir, ela encher um copo com água, que foi o que eu fiz, na verdade, no período que eu estava no niilismo, no vazio existencial, etc. Todo dia eu enchia um copo com água e bebia e perguntava qual é o meu propósito, qual é a minha missão, o que eu vim fazer nesse mundo. Todo dia eu falava, não orava, não. Eu bebia aquela água, era como um ritual mesmo, para surgir algo na minha mente, para me identificar, para eu ter um rumo, uma direção, etc. E foi nesse momento que, magicamente ou não, apareceu essa vontade de estudar mais filosofia, de achar mais um sentido na vida, estudando os filósofos, estudando, enfim, literatura, que foi quando eu comecei a entrar na faculdade, né? Porque antes, quem me conhece bem antigamente, eu falava, não vou fazer faculdade, não. Para que fazer faculdade? Era uma pessoa muito tapada, né? Estava na igreja e tal. Mas quando eu entrei nessa crise, apareceu isso em minha mente, de estudar filosofia, estudar letras, etc. E eu segui nesse rumo de filosofia e não me vejo. Não me vejo, sei lá, estudando engenharia,
estudando matemática. Por isso que eu já até falei com vocês que a minha próxima linha de estudo é psicologia, porque tem a ver ainda com essa questão do conhecimento, da mente humana, de evolução, etc. E foi o meu propósito. O meu propósito hoje é trazer um pouco mais de luz para quem está nas trevas e tal. Eu delonguei muito, sei que falei demais. Porém, é isso. Ó, Anderson, o Oliveira Luiz Carvalho mandou: frequento a Igreja Católica sempre. Sou criticado pelos meus amigos por seguir sua página. Acho que tem a ver, você que falou da sua experiência na igreja, como lidar com pessoas de igreja sendo alguém da filosofia. Sério que ele é criticado por seguir minha página? E assim, há espaço para todos na página. Embora a gente critique muito, às vezes eu dou uma pausa, mas eu continuo criticando a moral cristã. Rapidamente falando aqui, eu critico porque eu sei que isso faz muito mal. A moral, a culpa, ressentimento, esses ideais. Existem pessoas que cometem suicídio por causa por não se enquadrar nesses, nesses ideais, nessas normas, e por isso que eu critico. Então, o que você deve fazer? Não ligar muito com o que as outras pessoas estão falando sobre você. Entenda que amizade é uma escolha. Então, escolha melhor os seus amigos e critique. Como assim Deus criaria um ser, daria capacidade para criticar e depois mandaria ele para o inferno porque ele está criticando? Então, não liga para essas pessoas. Se existir um Deus realmente, ele não vai ficar com raiva de você porque você está criticando a religião. E por mais que as religiões, como para seguidora que fez a pergunta anterior, por mais que as religiões elas nos deem um norte, às vezes a gente fica sem razão de viver. E aí tem uma pergunta do Mateus C.B. Qual sua razão de viver? Eu acho que o Anderson já falou ali, né, Já em falei. relação ao sentido, essa questão de propósito, a razão de viver. Não existe, né? Qual é a sua razão de viver? Cada um tem a própria razão, né? Cada um tem o próprio propósito para seguir em frente, criar um objetivo, né? Mas é legal aqui a gente da filosofia entender que na existência não existe um sentido mesmo, mas essa é a questão, se não existe um sentido, a responsabilidade está sobre nós, sobre lidar sobre esse fato e criar e desenvolver um norte. Então, creio que a nossa razão de viver hoje é viver o presente, como a gente falou no outro vídeo, e também conseguir ir para a Europa e fugir desse país. De Mais viver hoje justo. é voltar para a Europa. Agora, aí umas mais aleatórias para finalizar, Wander Show. Um filósofo que não gosta. A pergunta é do Ryan says Crowd. Um filósofo que não gosto de Hegel. Eu não gosto. Peguei um ranço de Hegel através de Nietzsche e depois eu li eu já li comentadores sobre Hegel para entender melhor ele. Esse aqui eu indico o João Cardoso Rosas. Esse livro aqui eu li lá em Portugal e a história da filosofia política. Ele é muito importante, o Hegel é um cara fodarástico, mas eu não gosto. Nossa, tem muitas perguntas que eu não respondi, gente. Tadinho deles. Tem uma pergunta boa aqui, Anderson. É do Clécio Ponto de Araújo. O homem é um rio poluído. Como fazer para ser um mar? Eu acho que ele tem que se corrigir aqui, né? Como fazer para ser um oceano, né? Isso Nietzsche cita no Assim Falou Zaratustra quando ele se manifesta em relação ao super-homem, né? Como para a gente ser um oceano, hein, Anderson? Você tem que se afastar, isolamento social, é a primeira coisa, principalmente em momentos de pandemia. Você tem que analisar de maneira mais crítica a sociedade em que você convive, fazer a genealogia da moral, avaliar os seus valores, as suas crenças, o que você acredita, o que você considera certo, o que você considera errado, e começar a despoluir, começar a se tornar um pouco mais limpo, mais leve, na sociedade em que você convive. Não é uma receita de bolo, né? Nós somos seres complicadíssimos, nós somos uma plantinha bem complicada. Então, é uma investigação intensa, constantemente. Less than 1 minute. Falta só um minuto. É verdade.
Então, é uma construção de si mesmo e uma desconstrução social. Enfim, é isso, nós temos menos de 1 minuto, vamos acabar aqui. Se inscreva, deixe seu like, joinha, siga as nossas redes sociais e até a próxima. Valeu, gente. Talvez a gente faça parte 2. Não é talvez, faremos. Faremos então a parte 2. Nossa, passou muito rápido, cara. A gente fala muito.